Olá galera, tô aqui para o nosso Insights de domingo de hoje e eu quero falar um pouco hoje sobre. Eu já falei um pouco no vídeo passado e eu quero falar um pouco mais hoje, eu quero aprofundar porque o vídeo passado teve uma repercussão bastante interessante, tem algumas pessoas que mandaram mensagem, perguntaram, etc. Eu quero falar um pouco sobre medo novamente, mais especificamente sobre os nossos dois principais medos. Sim, são dois nossos principais medos. E eles são os seguintes. Em primeiro lugar, o medo de não ser suficiente. E em segundo lugar, é que se eu não sou o suficiente, eu não sou amado. Eu não tenho amor. Portanto, não vale nada. E como é profundo isso, né? Porque a gente vai pensar, medo de não ser suficiente, quantas vezes tu já te pegou? Talvez não veio nessa forma, talvez não exatamente nesse contexto, talvez não exatamente com essas palavras de eu não sou o suficiente. Mas quantas vezes tu já te pegou pensando isso, né? De talvez eu não sou suficiente para o meu marido, para minha esposa, talvez eu não sou suficiente para o meu trabalho, para o cargo que eu ocupo, para a posição que eu tenho hoje de liderança ou não, ou de empregado, subordinado, ou empregador. Talvez eu não seja um filho bom o suficiente. Talvez eu não seja um pai bom o suficiente. Talvez eu não seja um irmão ou uma irmã bom o suficiente. Né? Como essa coisa de ser suficiente nos pega e a gente tem um medo disso, de que a gente não vai conseguir cumprir com a nossa existência, né? Que a gente precisa, que a gente tem um parâmetro, um patamar que a gente tem que cumprir, e se a gente não cumprir, a gente não vai atingir as expectativas das outras pessoas, e se a gente não atinge as expectativas das outras pessoas, significa que nós não vamos ter amor, e se sem amor nós não temos nada, né? Não nos sobra nada. Sem amor é a morte, né? Porque o amor é uma das nossas, já citei aqui algumas outras vezes, porque amor é uma das nossas necessidades básicas. E se nós não temos amor, então não tem por que estar aqui, não tem por que estar vivo. Esse é um questionamento nosso, né? Como ser humano, como seres humanos, a gente tem esse questionamento de ser suficiente e de ser amados. A gente não tem, eles andam em conjunto, né? Eles andam lado a lado. Um é consequência do outro, porque se eu não sou suficiente, eu não sou amado, né? E esses são os principais medos que a gente enfrenta. E esses, dentre diversos medos, na verdade, né? A gente tem toda a questão do medo de rejeição, o medo de falhar, né? Medo de, medo de sucesso, né? Eu me encontrei um tempo atrás refletindo sobre isso, porque quando eu aprendi sobre isso, sobre toda essa questão dos medos e tal, e eu me deparei com isso, com a questão do medo do sucesso. E aí eu pensei pra mim mesmo, porque isso pra mim era inconcebível, como é que alguém pode ter medo de sucesso, né? Mas e vem de encontro com essa questão do medo de não ser suficiente, né? Porque o medo de sucesso será que eu tô chegando nesse patamar que eu considero dentro do meu blueprint, dentro do que eu imagino pro mundo, dentro da minha visão, meu sonho, né? O que eu tô chegando perto desse sucesso? Aí eu me pergunto, será que eu vou conseguir sustentar isso? Será que eu vou conseguir viver esse sucesso? Será que eu vou conseguir segurar as pontas todas que ele demanda? É ou não é um medo de não ser suficiente? Um medo de que se tu não segurar as pontas, se tu não for suficiente, eventualmente, os seus padrões vão cair e as pessoas na tua volta vão te apedrejar, como se isso fosse acontecer, né? Só que não acontece. Porque o recado que eu quero deixar aqui hoje é o seguinte: tu és suficiente, assim como tu é, exatamente como tu é, como tu veio ao mundo, com a tua essência, com tudo. Assim, tu és suficiente. E as pessoas que estão à tua volta, as pessoas que te amam, vão te amar, independente das tuas falhas, independente do teu sucesso, independente de qualquer coisa.
Se tem alguém que vai te colocar essa determinação, vai te colocar essa objeção, talvez, é porque não é merecedora do teu amor. E nem deveria estar na tua volta. Porque aquelas pessoas que são merecedoras e das quais tu é merecedor do amor também, elas vão te aceitar, elas vão estar junto contigo. Tanto faz. Tu é suficiente assim como tu é. Assim como tu veio ao mundo, tu é suficiente. E eu quero deixar esse recado para vocês levarem para essa semana esse insight do Mil. Queria ter aprofundado um pouquinho esse assunto do medo, e ele pode ser aprofundado um pouco mais ainda, mas eu já dei uma bela aprofundada aqui indo toda nessa questão que a gente não pensa todos os dias, né? A gente não pensa todos os dias sobre isso. Tu precisa parar um pouco para pensar e olhar a fundo e entender de onde que vem isso. E se tu pensar hoje, muitos dos teus medos, te faz a seguinte pergunta: por que eu tenho medo disso? Né? Faz esse exercício essa semana, esse é o insight de domingo. Né? Leva isso para a semana, reflete agora, pega um caderno, pega o teu diário, o teu telefone, anota o que eu tenho medo, quais são as coisas que eu tenho medo. Né? Eu falei no vídeo passado de enfrentar os medos passo a passo, da maneira que for melhor para ti, ou de uma vez só, enfrenta de uma vez por todas, ou vai passo a passo, devagar, mas enfrenta cada um deles. Enfrenta, porque eles precisam ser enfrentados. E como eu acho muito legal que eu aprendi com o Tony Robbins, foi o que ele disse, na verdade, com os medos, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que não simplesmente evitá-los, como eu falei no último vídeo, mas nós temos que pegar esses medos e nós temos que dançar com eles. Dança com eles, conduz a dança, aproveita, porque medo é uma energia. Medo é vida também. O medo é feito, ele foi colocado em nós, no nosso cérebro de 2 milhões de anos, ele foi colocado em nós para nos fazer sobreviver. Por isso que a gente tem medo. Mas tem coisas que a gente não precisa ter medo, tem coisas que a gente precisa, medos que a gente precisa enfrentar, e esses medos que a gente precisa enfrentar, a gente tem que dançar com eles. Dança uma valsa e seja o líder dessa valsa. E essa é a melhor maneira de enfrentar, porque essa energia do medo é uma linha tênue, aonde ele pode te paralisar, mas se tu usar essa força de tal forma, tu pode dançar. E tu pode fazer maravilhas com isso. Vou te deixar esse recado, já fui profundo bastante para esse domingo. Vou te deixar esse recado para essa semana. Quero te desejar uma excelente semana e até o próximo Insights de domingo. Grande abraço!